Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento. Tal como o meu querido amigo Nuno Martins Neves tinha dito a semana passada, hoje comigo, Paula Ferreira Lobo, aos comandos deste podcast. Não vim sozinha, nem sequer vim só acompanhada por uma pessoa, que eu trago os meus amigos sempre, todos. Todo mundo, todo um grupo. Hoje temos assuntos muito importantes para falar, nomeadamente da tremenda exibição de João Almeida da Emirates como equipa, na realidade, na volta à Suíça e, claro, as novas regras introduzidas pela UCI que vão ser testadas já a partir de agosto. Na verdade, uma delas até vai começar a ser testada ainda antes de agosto, mas isso é tópico um bocadinho lá mais para a frente. Antes disso, apresentar os amigos que eu trouxe comigo. Já sabem que eu, quando venho aqui, gosto sempre de trazer o meu grande amigo, o grande Eduardo. Eduardo, como é que Olá, estás? Paula. Tudo bem. Mais uma semana, esta muito importante, como dizias, com um João Almeida numa forma superlativa, não é? Que vamos aqui falar muito sobre ele, obviamente, e acho que faz todo sentido. E estamos aqui às portas do Tour. Toda a gente já a pensar no Tour, ainda com um Euro de futebol que pode roubar aqui um bocadinho a atenção, mas acho que já estamos todos com o foco no Tour e estamos prontos para mais uma aventura que aí vem e que o João Almeida esteja lá com força, porque acho que é isso que todos estamos agora a pensar depois desta volta à Suíça fantástica que ele fez. O meu outro amigo, que não há cá foco no Euro e o futsal também já acabou, ele já celebrou o tetracampeonato, portanto agora pode fazer full focus no ciclismo. Amigo Nuno Ferreira, parabéns pelo tetracampeonato do seu Sporting no futsal. Ainda assim, conseguiste ali fazer tudo direitinho, não houve jogos em cima de etapas, perfeito para ti para acompanhares aí o nosso João Almeida na Suíça. Foi tudo muito perfeito para começar a acompanhar o João Almeida e já aqui numa preparação para o Tour, que nós também precisámos de fazer aqui uma preparação para o Tour, portanto foi uma boa volta à Suíça para voltar aqui um bocadinho a enquadrar. Eu tenho estado aqui um bocadinho ausente aqui dos podcasts semanais, mas esta volta à Suíça, para além de confirmar e de voltarmos a ver um velho João, também serve para nós prepararmos aqui um bocadinho o que vai ser as próximas semanas, e vão ser muito intensas, porque é o Tour, depois vem os Jogos Olímpicos e logo a seguir já está a começar a volta, portanto foi uma boa semana e estamos aqui um bocadinho a recuperar, uma semana muito positiva, que voltámos a ter aqui uma vibe em torno do Almeida que já não sentíamos já muito, portanto foi uma semana muito positiva para nós e que combinou, não com a vitória na volta à Suíça, na volta da geral, mas deu para celebrar aqui 2 etapas para o João, que foi importante e que deixa aqui em aberto e ansiosos comece o Tour para ver o que é que poderá acontecer. Antes de começar o Tour, que já estamos todos muito apressados, tudo aqui com esta aura pré-Tour muito vincada, só um recap rapidinho daquilo que foi esta volta à Suíça. Então, na primeira etapa tivemos vitória de Yves Lampaert da Soudal Quick-Step, recordando que neste primeiro prólogo, como diz o meu amigo aqui, Nuno Ferreira, com esta extensão de 4,77 km, não é um contrarrelógio, é um prólogo. João Almeida já na altura foi quarto, ele que viria a ganhar a última etapa, a etapa que foi disputada no passado domingo, aí sim um contrarrelógio já de alguma extensão, em que ele triunfou sobre o seu colega de equipa, Adam Yates, e que acabou por vencer a geral. A etapa 2 foi vencida por Brian Cocard, um ciclista que é bom ver ganhar, que um homem não ganha muito, disputa muito, mas tem dificuldades em ganhar, porque há uma série de sprinters bem melhores do que ele, mas a verdade é que, beneficiando ou não daqui de uma avaria técnica do Arnaud Delis, a verdade é que Brian Cocard passou a meta em primeiro lugar e teve aqui uma merecidíssima vitória, tal como os colegas já tinham abordado a semana passada. Na etapa 3 tivemos a vitória de um jovem belga, Thibaut Nice, o jovem da Lidl Trek, que tem 21 anos, salvo erro. Portanto, aqui a Trek a demonstrar que não só consegue ir buscar e reforçar-se com grandes nomes no ciclismo, mas tem aqui jovens talentos de boa valia. Depois, na etapa 4, se calhar a vitória
não para nós portugueses, se calhar não foi a vitória mais bonita para nós portugueses, mas para mim foi, posso dizer, eu sou portuguesa e claro que vibrei imenso com a vitória de João, mas para mim foi a vitória mais bonita desta volta à Suíça, a vitória de Torstein Thraien, ou lá como é que isto se diz, em norueguês. Torstein, tenho uma certeza, o apelido já não sei, peço desculpa, mas o homem da Bahrain Victorious que vence numa fuga e dedicou a Gino Meder. E eu vou fazer aqui uma pausa. Eduardo, Nuno, esta vitória, nós vinha o Adam Yates, Kelmot, João Almeida, mas a verdade é que acho que ninguém ficou triste com esta vitória. Nem podiam, porque acho que o guião foi perfeito, tendo em conta que a catástrofe que aconteceu ano passado na Bahrein tinha precisamente ocorrido na Suíça. E acho que os astros alinharam-se e acabaram por permitir que, no meio da tristeza que possivelmente existia na equipa e continua a existir, e então nesta prova que marca um ano da partida do Gino Meder, acho que acaba por ser ainda mais importante e relevante. E então haver essa vitória da Bahrein nesta volta à Suíça, acho que foi o guião perfeito, acho que merecido. O Bilbao também conseguiu ganhar na volta à Eslovénia, por isso acabou por... No dia em que fez um ano. Ou seja, acabou por ser a homenagem bonita, a homenagem possível, mas uma homenagem bonita ao Gino Meder, que infelizmente não voltamos a ter casos parecidos na volta à Suíça, que acho que é o mais importante. Mas sim, acho que ninguém ficou triste com essa vitória, pelo contrário, formas de homenagear o Gino Meder tem havido muitas, mas quando se vê a emoção dos ciclistas da Bahrein, quando cortam a meta e dedicam ao Gino Meder, acho que é inigualável. Por isso fica sempre bonito e ainda bem que assim foi. Concordo 100% contigo. Ninguém fica triste, pelo contrário, acho que é uma merecida homenagem. É ainda mais bonito depois de sabermos que a mãe de Gino Meder estava a acompanhar ao vivo essa etapa, portanto fica aqui também a nossa lembrança ao falecido Gino Meder, ciclista da Bahrain Victorious, que partiu tragicamente o ano passado depois de um acidente precisamente nesta volta à Suíça. Passado este momento assim um bocadinho mais pesado, entramos então nas montanhas da volta à Suíça e começou o espetáculo dos gregários do Pogačar, vamos chamar assim, o espetáculo dos gregários do Pogačar. Tivemos Adam Yates a ganhar etapa 5, João Almeida a ganhar etapa 6, Adam Yates a ganhar etapa 7, oferecida por João Almeida, ele próprio confidenciou, que perguntou ao João Almeida se podia ganhar. João Almeida disse: vai à tua vida. Cruzaram a meta quase de mãos dadas e depois então no contrarrelógio final, onde havia 31 segundos, salvo erro, a separar os dois ciclistas da Emirates, o João Almeida acaba por conseguir superiorizar-se a Adam Yates, mas por apenas 8 segundos, portanto não foi suficiente para a vitória final. No entanto, ficam aqui muito boas indicações desta Emirates, depois se calhar aqui das preocupações que levantou a participação de Juan Ayuso no critério do Dauphiné. Nuno, o Pogačar, ele foi para as redes sociais bater palmas e fazer festa, portanto mostrou expressou bastante bem a sua felicidade por ver dois dos seus homens, o seu braço direito. Ele próprio diz que Adam Yates é o seu braço direito, e portanto prevê-se então que João Almeida depois desta exibição vai ser o seu braço esquerdo, e que tem um braço direito chamado Adam Yates e um braço esquerdo chamado João Almeida, fica um bocadinho mais perto de ganhar o Tour. Sem dúvida alguma. E para além dessas ajudas, se fizermos o enquadramento com o que temos tido nos seus rivais, nomeadamente as quedas e também as baixas que eles vão tendo também nos blocos, ainda mais motivos que tenho para o Pogačar para estar satisfeito. E acho que mesmo que esta semana, se alguém que está super satisfeito e super bem, é o Pogačar, porque de facto aquilo que nós vimos na Suíça foi aqui uma bela demonstração de momento de forma para o Tour destes dois homens que vão estar ao seu lado. Havia aqui um bocadinho, poderia haver aqui alguma questão, algumas dúvidas ainda sobre a forma dos mesmos, embora o Adam Yates já tivesse voltado à competição depois daquela queda um bocadinho grave que ele teve
no AE Tour, e o João também, que tinha tido um início de temporada com alguns, digamos assim, com alguns problemas, tinha começado a temporada mais tarde, também uma temporada que era diferente, visto que o João faz uma preparação diferente este ano daquela que estávamos habituados a ver, visto que ele esta temporada não disputou o Giro de Itália, tinha feito um Paris-Nice ainda como primeira prova, assim um bocadinho discreto, mas ainda assim tinha sido um João já ali às portas do top 10, depois na Catalunha esteve ao lado do Pogačar, não que tenha de trabalhar muito, nem ele nem nenhum colega, porque o Pogačar encarregou-se sozinho de resolver facilmente as questões, mas ainda assim nós sabemos que o foco deste ano, e se há alguma prova que aqui a equipa quer vencer, é o Tour. Eles querem recuperar o Tour, depois então de ter vencido o Giro e de verem as dificuldades que, por exemplo, a Visma, que o ano passado chegava a um Tour completamente no máximo, digamos assim, porque tinha vindo de fazer uma bela temporada de clássica, estavam a ser os dominadores da temporada, o Roglic tinha conseguido vencer o Giro, e veem que o seu principal rival está aqui um bocadinho enfraquecido, e também isso, para além desta boa forma dos corredores, também dá-lhes aqui um outro ânimo extra, e daí, sem dúvida alguma, eles colocarem as fichas todas aqui nesta prova. Falando aqui da Suíça e do João, o Rui no episódio passado tinha falado nisso, que até nós depois partilhámos até nos Reels as declarações dele, que o João tinha dito que vinha aqui para disputar, o que foi logo um bom sinal para nós, visto que o João, com o Adam Yates, poderíamos ficar assim, um bocadinho na dúvida realmente o que é que o João poderia vir aqui fazer. Parece-me que ficou definido, até aqui por uma questão de hierarquias dentro da equipa, que o Adam Yates, até pelo seu historial, nomeadamente aquela prestação fantástica que ele teve no Tour, sempre ao lado do Pogačar o ano passado, pudesse ter aqui um bocadinho de vantagem, e acho que foi um bocadinho isso que acabou por fazer aqui a diferença. A etapa também foi bastante decisiva, foi a etapa que há pouco estávamos aqui a falar, de que venceu o ciclista da Bahrein. Se nos recordarmos desse dia, nessa etapa 4, o Adam Yates atacou e o João ficou com o Skelmose, e como é óbvio, o João colocou-se na roda do Skelmose e não poderia atacar, só teria ter a certeza mesmo que o Skelmose não teria pernas se o João mexesse ou só aumentasse um bocadinho o ritmo, para não dar aquele mau sinal de atacar o líder, digamos assim. E o jogo aí... Foram precisamente os 25 segundos que fizeram toda a diferença no final, não? Sim, e ele depois ainda bonificou o Adam Yates nesse dia, portanto, nesse dia, na prática, ele perdeu 30 e qualquer coisa de segundos. Mas ainda assim, as bonificações com as etapas foram mudando, mas sim, essa etapa acabou por ser um bocadinho, embora se tenha discutido muito ali na etapa de quinta-feira e de sexta, nomeadamente na de quinta, depois daquele fantástico trabalho do João, em que o João faz aqueles 5, 6 km finais após o Del Toro sair da frente do grupo, praticamente sozinho, só naquela parte em que ali já nos últimos 2 km é que o Adam Yates passou para a frente, aumentou um bocadinho o ritmo, mas percebemos que o João tinha pernas para acompanhar o ritmo. Claro que teve que fazer o seu papel de abrir para o lado e colocar-se na roda dos outros, mas lá está, aquilo que no dia anterior ele não tinha conseguido fazer e podido fazer, conseguiu fazer aí. É certo que depois ali no final se calhar podemos discutir que teria ficado se calhar bem esperar ali um bocadinho o Adam e dar a vitória ao João, mas também temos que, lá está, o Adam era o plano A, o Adam no dia anterior tinha ganho tempo, mas não tinha vencido a etapa, portanto eu até acho que depois aí acabaram por fazer aqui um bom acordo. Acho que pode-se dizer o seguinte, ou seja, foram dividindo ali as etapas. Também sinceramente fico com a sensação que na cronoescalada de domingo o Adam, se precisasse dar mais um bocadinho, acho que ali no final, não vou dizer que tirou o pé, mas acho que até acabou um bocadinho por facilitar ali a vitória do João, embora o João tenha feito uma fase final de cronoescalada muito, muito forte, mas acaba tudo em bem aqui para a equipa, para eles, tanto para o Adam como para o João. É um balanço extremamente positivo. Poder-se-á dizer que se calhar já estão num momento de forma demasiado bom para o Tour. Eu não concordo, acho que da mesma maneira que também não poderíamos fazer um cenário muito drástico até então face a uma temporada se calhar do João, que teve uma preparação totalmente diferente para esta temporada e estava a ser um bocadinho mais discreta do que estávamos habituados, é certo. O Adam Yates também, devido à queda no AE Tour, também poderia estar aqui com algumas interrogações, também tem feito, se calhar em função disso, do tempo que ele teve de paragem, também está assim um bocadinho discreto, não temos visto a discutir nenhuma das outras provas, mas foi um balanço extremamente positivo. Acho que estou em forma, isto também agora é rápido, há os campeonatos nacionais no próximo fim de semana, depois o Tour começa. Sabemos que se olharmos para as primeiras etapas do Tour, estão logo ali no início 2 etapas perigosas,
uma delas com bastante semelhanças até em relação à do ano passado, e onde o Adam Yates conseguiu envergar a camisola amarela, portanto correu tudo bem à equipa. Falando aqui um bocadinho mais do João, e para passar a palavra ao Eduardo, acho que o que eu mais destaco, que é uma coisa que eu tenho batido muito aqui, até por uma questão de hierarquias dentro da equipa, são as 2 vitórias que o João consegue em 3 dias, quase tantas vitórias em 3 dias como aquelas que conseguiu em 2 anos e meio aqui na equipa. Não estou a contar os campeonatos nacionais de contra-relógio e de fundo que ele já venceu, e acho que isso é importante, marca aqui uma posição. Sabemos que é uma equipa com ciclistas com extrema qualidade, e para depois, quiçá numa Vuelta em que eu acredito que o João vai estar presente, mas também vai estar presente o Ayuso, por exemplo, é sempre bom cumprir as expectativas, porque é o que nós vimos com o Adam Yates. O Adam Yates o ano passado tinha um papel na equipa, cumpriu o papel muito bem, e depois neste tipo de provas onde não está para o Gatchar, alguém tem que liderar, e há que aproveitar estas oportunidades, e são beneficiados por isso. Portanto, o João tem que fazer o seu papel, estar em forma para o Tour, assim o fez, juntou a isso 2 vitórias. Se fosse uma geral era melhor, imagina assim, também é um dos destaques, para além da boa prestação, é estas vitórias, porque fazem falta estas vitórias. Tudo muito bonito, mas Eduardo, aprendemos que o Simon Yates é o nosso Yates favorito, certo? Sem dúvida, sem dúvida. É assim, há aqui uma questão que equilibra, que é quem tem aquele animal fantástico, branquinho e tão fofinho, tem sempre aqui pois é, a Zoe, é? Tem sempre a aqui a Zoe é o Yates ponto a favorito, favor. mas depois é o Depois Simon, é o Simon. e em Depois última é o Simon, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas Eduardo, não só focando no João, já te vou deixar falar disso também, mas só dar aqui a nota para percebermos o domínio desta Emirates nesta prova. Então ganham 4 etapas, 2 com Adam Yates, 2 com João Almeida, ganham a geral com Adam Yates e fazem segundo com João Almeida, ganham a camisola dos pontos, em que João Almeida e Adam Yates, na verdade, empataram, tiveram os mesmos pontos, foi em critérios de desempate que Adam Yates acabou por levar a camisola dos pontos para casa. Adam Yates levou também a camisola da montanha com 47 pontos, exatamente 20 pontos de vantagem sobre Egan Bernal, e 20 e alguns de vantagem sobre João Almeida, não estou a fazer contas, desculpem, e claro, com as prestações de Adam Yates, João Almeida e do próprio Isaac Del Toro, que também fez uma boa volta à Suíça, a Emirates leva a melhor classificação por equipas. Só não levam mesmo a camisola branca, porque efetivamente só Isaac Del Toro é que poderia levar, ainda assim faz 6º nessa classificação, mas que foi então vencida por Matías Scalmos da Lidl Trek. Mas um domínio absoluto desta Emirates, Eduardo, que deu para tirar algumas notas, imagino eu, e dentro dessas notas, e focando no João, vou-te fazer uma pergunta muito específica sobre a forma do João. O Nuno já deu aqui a opinião dele, e achei interessante o facto de nem tomar a da terra, não é? Na temporada também não estava a ser um desastre até agora, e não é agora que, meu Deus, que já está na melhor forma e que depois vai chegar à altura e não vai cumprir. Mas, por exemplo, o Olivier Van Amici dizia nos comentários na Max, porque infelizmente não pudemos assistir a esta prova na Eurosport, se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir não tiveram mesmo hipótese de assistir à prova, foram se calhar vendo resumos e afins, o que é mau para o ciclismo, mas infelizmente não é um tópico para hoje, mas há de ser um tópico para este podcast, sem dúvida alguma, esta reconfiguração da própria Eurosport e o fim da app Eurosport Player. Mas voltando ao que eu estava a dizer, nos comentários estavam o Paulo Martins e o Olivier Banamici, e o Olivier dizia que, ainda que não tendo dados, que não os tinha, mas o facto do diretor desportivo, parece que da FDJ, quando falava da forma, por exemplo, de Lenny Martinez, dizia que os dados mostravam que ele estava em boa forma, a questão é que os outros estavam com números absurdos. E o Olivier dizia então que lhe parecia que era o melhor João que já tinha visto. Parece um bocado exagerado, tendo em conta que o homem ano passado faz 3º no Tour, atrás apenas de Primož Roglič e Geraint Thomas. No giro. Sim, no giro. Não, Paulo, discordo um bocadinho porque, aliás, concordo com o Olivier, com o Paulo Martins, porque de facto os números que estão a ser registados da performance do João apontam precisamente para isso. Que ele agora vai fazendo upload para o Strava, que ele nunca fazia. Todos aqueles
canais, digamos assim, de Twitter e etc., que vão publicando E o Velon. valores, indicam que o João está com níveis, com números que ultrapassam tudo e qualquer coisa que ele já foi até o momento. Números de 7 watts por quilo em distâncias consideráveis, coisa que ele não fazia. Relembro que ontem, nos últimos 3 km, ele fez 7.2 watts por quilo, o que é absolutamente fantástico. Eu, na verdade, por acaso vi. Estamos a falar. Não, mas ele andou sempre acima dos 6,5 e muitas vezes acima dos 7, coisa que não é qualquer ciclista que anda acima de 7 watts por quilo durante 5 km. E quando o João atinge estes valores, isto demonstra que há aqui um trabalho por trás. Temos de facto de suportar aquilo que. Ele tem de suportar aquilo que está a fazer neste momento. Acho que tem de haver também aqui uma ideia de olharmos para estes números e perceber que é preciso ter consistência, não basta agora fazer isto numa semana e de repente voltar a ser o João, e perdoem-me aquilo que eu vou dizer, mas o João que víamos que era um ciclista muito resguardado, que fazia a sua corrida, mantinha os seus valores sempre mais ou menos equilibrados durante uma subida de alta montanha. Mas ele desta vez também já não vai ter essas hipóteses, digo eu, porque tendo em conta que a priori a UAE vai querer pegar na corrida e que vai querer mandar no Tour, não vai ter hipótese de se resguardar, vai ter que andar ali direitinho. Eu já estou a olhar para o futuro. Já estou a olhar para o futuro, não me estou a concentrar apenas no Tour. Eu acho que um ciclista que chega a estes números tem claramente de repensar o seu futuro, porque isto são números de líder, temos de ser honestos, são números, o Adam Yates provavelmente também os fez, porque andou sempre ali próximo dos dados do João, até porque ganhou, não é? Mas eu acho que o João atingiu aqui um nível em que lhe faz reclamar qualquer coisa dentro da UAE. Vamos ver se tem consistência de facto, porque não se pode esgotar numa semana. Agora, vamos ver uma coisa, a UAE com o Yates e com o João Almeida meteu 5 minutos no Henrique Mas, que foi sétimo, numa prova de uma semana. Isto é uma loucura, ok? Temos de olhar para estes números e perceber que, de facto, isto são números à lá Pogačar e Vingegaard. Perdoem-me aqui o exagero, mas, de facto, são os números que dizem isto. Eu não me lembro de ver, numa volta de uma semana, um domínio tão absoluto, tão próximo do Tour, em que muita gente andou a fazer nas últimas semanas. Quer dizer que não vês no momento absoluto de ciclistas que não o Pogačar e o Vingegaard. Exatamente, sim, exatamente. Okay. Fizeste bem. Já estava aqui a pensar. Não, fizeste bem esclarecer, mas de facto, eu lembro-me de ver o Skel Mossa ganhar o ano passado, a volta à Suíça, obviamente sob a sombra do que aconteceu com o Ginomada, mas sem números deste calibre. Isto é de facto muito elevado. Temos aqui um João a atingir patamares que eu, honestamente, embora tivesse sempre essa esperança, mas que duvidava que ele chegasse, e a crítica do ciclismo, a todo o universo, pelo menos daquilo que é as redes sociais do ciclismo, falam nestes números como um absoluto disparate. Por isso acho que isto demonstra claramente o nível que ele atingiu. Eu não achava que o João Almeida, pelo menos naquilo que corresponde a uma semana antes do Tour, que chegasse a um nível do Adam Yates, muito honestamente. E aquilo que vimos foi um taco a taco, que se calhar, se houvesse outro tipo de abertura, o João Almeida tinha ganho a corrida, porque vimos ali na etapa de sábado a dizer para o Yates vir mais rápido para colar nele, porque senão ele ganhava-lhe tempo. Na sábado ou na sexta, não me recordo. Agora, é o que eu te digo, abre aqui uma discussão que pode ser complexa, mas eu acho que o João Almeida tem de repensar aquilo que é o seu papel na UAE. Obviamente que tem um papel este ano definido a priori, que é ajudar o Pogačar, mas acho que é um ciclista que pode. Aliás, eu digo isto na maior das tranquilidades, há equipas do World Tour com responsabilidades no Tour de France que não têm um líder como o João. Por isso, perdoem-me aqueles que acham que possa estar a exagerar, mas estes números assustam-me de facto. E não achava que o João Almeida, obviamente que ele tem trabalhado a alta montanha, mas foi um João Almeida ofensivo, foi um João Almeida que atacava quando se calhar, mesmo com o colega à frente. Afinal sabe atacar, não sabe só fazer almeiradas, não é? Foi ofensivo, foi forte, foi capaz, teve coragem, e parece-me que estamos a ver aqui uma pequena alteração na sua forma de correr, e isso é bastante positivo. Por isso,
há que manter a consistência, há que manter este nível. Obviamente que isto vai ser bastante útil ao Pogačar, assim como o Adam Yates. Acho que o AS já era favorita com aquilo que o Pogačar apresentou no Giro. Depois da exibição destes dois senhores, isto pende claramente aqui o favoritismo em termos de balança para o lado deles. Não sei, obviamente é uma incógnita aquilo que Vingegaard e a Visma vão apresentar. É mesmo uma incógnita e obviamente não podemos deixar de lado o Primož Roglič, Remco Evenepoel, mas parece-me que a UAE... Sim, mas aí estamos a falar de rivais diretos, em teoria, não é? De gente do Pogačar, falando de segundas linhas, independentemente de termos algumas dúvidas na Visma, sabemos que não vai apresentar o seu bloco mais forte porque não tem ciclistas, não tem esses ciclistas, não é? Alguns ainda estão, acabaram de cair, acabaram de ser literalmente a sair do hospital, não é? Como é o caso de quem infelizmente teve acidentes no Dauphiné. Vimos a forma terrível de Sepp Kuss no Dauphiné, por muito que recupere, nunca será para deixa muitas dúvidas que tem feito, portanto todos os caminhos vão dar um hiperfavoritismo da UAE. Acho que é essa a conclusão que chegamos todos e que certamente vamos discutir mais em foco no episódio de antevisão do Tour. Falando em homens que vão ou não estar no Tour, por acaso não faço ideia se Skelmos vai ao Tour ou não, acho que não está escalado a priori, portanto, mas se bem que também não sabemos muito bem como é que está o Tau, que a Lidl Trek, que eu saiba, ainda não apresentou a equipa, portanto vamos ver o que vai acontecer, porque aqui o Matthias Skelmos na última etapa meteu aqui o pisca e ultrapassou Egan Bernal na classificação geral e fez então terceiro lugar, fechou aqui no pódio e atirou Egan Bernal para o quarto. Nuno, ainda assim, e começando por Bernal, é outra história bonita desta volta à Suíça. É bom ver Bernal de volta à discussão de corridas e a reencontrar-se consigo próprio e com o ciclista que nós sabemos que ele é capaz de ser, não é? O homem que venceu um Tour em 2019. Sim, o Bernal tem feito arrisco mesmo a dizer, uma temporada absolutamente incrível. Confesso que não esperava, em face das dificuldades, e todos nós nos recordamos das dificuldades que ele tinha o ano passado e que ele chegou a confessar em algumas entrevistas para terminar as provas, em que para ele terminar já era uma grande vitória, mas de facto se nós analisarmos a temporada do Egan Bernal, falando aqui um bocadinho mais das suas prestações na Europa, no Grande Caminho que fez pódio, um bom Paris-Nice, Catalunha, Romandia e aqui agora a volta à Suíça, em que ele está sempre a fazer top 10 e está sempre nos primeiros lugares, e o principal é que nós conseguimos vê-lo nas etapas decisivas conseguir estar ali boa parte junto dos corredores que acabam por conseguir vencer, e sem dúvida alguma que é aqui um dos destaques aqui mais uma vez desta volta à Suíça. Acho que nunca é demais destacarmos o Bernal, porque eu ainda tenho dúvidas se ele algum dia poderá voltar a atingir a forma o Bernal que nós vimos ser ali em 2019 quando venceu o Tour, e até em 2021 um Giro, depois do acidente que ele teve horrível que lhe fez perder o ano de 2022, quando estava aqui no auge da sua forma, e nós bem sabemos, já vimos vários casos no ciclismo, recuperar torna-se bastante complicado. Mas aqui o Bernal na volta à Suíça voltou-se a exibir aqui um nível muito bom. Ele vai ao Tour, também acho que o Bernal pode ser aqui também uma boa solução na Ineos. Não estou a falar solução no sentido de ser o principal rosto da equipa, não. Acho que o principal rosto da equipa... ser o candidato a um top 10. Sim, exatamente, porque acho que se calhar um bocadinho a grande notícia de ontem, para além da vitória final do Adam Yates na cronoescalada, foi a questão desta troca de lugares que existiu, se calhar um bocadinho surpreendente. Confesso que não esperava que o Bernal fosse perder aqui o lugar no pódio numa cronoescalada, embora o Skelmos também seja um escalador fantástico, como nós também sabemos, mas eu acho, agora ficando já porque falaste nisso, eu acho que se calhar foi o Bernal que me deu um bocadinho mal o esforço que fez, porque pelos tempos que fomos vendo, e particularmente o tempo no primeiro intermédio, pareceu que veio um bocadinho a fundo demais no plano. Foi ao contrário dos outros.
e queimou-se um bocadinho mais no plano de se calhar tentando não perder tempo, porque sabia que era ali que perdia mais tempo, mas se calhar jogou, por exemplo, jogou completamente ao contrário daquilo que foi o João, porque o João vinha a fazer piores tempos aliás, o João no segundo intermédio vinha a perder tempo para o Yates, e depois acaba por ganhar, portanto acabou por se calhar jogar aqui sim, correr mal. mas destes homens, sim, dos homens que ficaram nos primeiros lugares, o Bernal foi um bocadinho ao contrário, ou seja, um melhor primeiro intermédio, mas depois teve muito ganho e muita perda ali no segundo e principalmente no terceiro, e acabou no final lá está a perder o lugar na geral. Isto faz-me com que eu possa ter alguma nesta questão do Tour do Bernal, lá está um top 10, acho que mais do que isso será difícil, porque 3 semanas, vamos ver como é que vai ser este seu regresso também a provas de 3 semanas, é uma incógnita, acredito também para o próprio seja uma grande incógnita e para a equipa, e acho que a equipa poderá ter aqui nomes mais fortes para lutar por um lugar acima na geral, nomeadamente o Carlos Rodrigues, mas ainda assim é bom ver Bernal neste nível, e acredito que ele no Tour, se eventualmente conseguir ter ali um dia ou outro que até as coisas não possam suceder muito bem, acho que é alguém que pode ir para uma fuga, procurar uma etapa, mas acima de tudo, como tu dizias, é sempre destacar aqui o Bernal, por tudo que ele passou. Nós vimos a recuperação dele, recordámos das imagens de quando ele quase, a primeira vez que quase que sai do hospital, que os primeiros passos que ele dá, recordámos dos vídeos que foram publicados e das dificuldades, acima de tudo, na temporada passada, que ele sempre confessou ter, e o nível que ele está a assumir, que está a ter este ano, confesso que eu tinha dúvidas se ele pudesse atingir, e acima de tudo fico muito contente, e quase que está aqui vontade de podermos ter um velho Bernal de volta, poder juntar aqueles 4 magníficos, um Bernal ou uma versão muito próxima do Bernal 2019, 2020, 2021, seria incrível para o espetáculo, mas focámos-nos no que temos visto até então, e atualmente no presente tem sido uma temporada fantástica do Bernal. E para o Tour eu acredito que ele é um dos candidatos para um top 10, se eventualmente depois com algum desgaste, com alguma falta de rotina, que eu sinceramente não acredito, porque ele tem feito várias provas, é provavelmente se calhar dos ciclistas que vai chegar ao Tour com mais quilómetros feitos em competição esta temporada, para além de um lugar no top 10, acredito também que o Bernal se possa imiscuir ali numa outra fuga, naquelas etapas montanhosas, e poder ir buscar ali uma etapa, e seria, sem sombra de dúvidas, mais uma daquelas histórias bonitas que o ciclismo por vezes proporciona-nos coisas más, como já falámos ao início, mas também proporciona-nos histórias muito boas, e poderia ser uma dessas histórias muito boas, porque voltar a ver o Bernal vencer numa grande competição, acho que está próximo e seria muito bonito. Sem dúvida que seria muito bonito. Vamos lá ver se vamos ter então uma versão de Bernal ganhadora no Tour. Eduardo, focando então no outro homem, em Matias Scalmos, como disse, ele não está escalado para a Volta à França, pelo menos em teoria, pelo que eu estou aqui a consultar, está escalado sim para ir à Vuelta, e também está escalado, em teoria, mais uma vez, para os Jogos Olímpicos em Paris, quer para a prova de estrada, quer para o contrarrelógio. Ainda assim, se calhar se tu fosses diretor da Lidl Trek neste momento, e tendo em conta que os nomes que aparecem já não confirmados, lá está, porque até sair a própria confirmação da equipa não sabemos, mas os nomes que aparecem listados na Lidl Trek são Tauge Ganart, Mats Pedersen, Alex Kirch e Giulio Ciccone. Se calhar olhavas para esta exibição de Matias Scalmos, e particularmente para a exibição dos rivais, e pensavas, se calhar este moço vai me dar jeito. Sem dúvida, sem dúvida. É um ciclista que é muito jovem, não é? Aliás, ele ganha a classificação da juventude, mas é um ciclista que tem evoluído muito nos últimos anos, e já depois de uma época de 2023 em que se mostrou ao mundo de uma forma mais forte, eu acho que neste 2024, com aquilo que ele já conseguiu, que foi um excelente Paris-Nice, com uma vitória de etapa e um 4º lugar e um pódio na Itzulia no País Basco, e depois com esta exibição que não deixa de ser positiva, apesar do domínio da UAE. Acho que é um ciclista que vai tomar o seu papel mais importante na Lidl, se não for este ano, no próximo ano. Obviamente que depois há o trabalho que o ciclista faz, a preparação que faz, e parece-me que não é a Volta à França que está no seu horizonte em termos de preparação. Agora ele chega aqui à Volta à Suíça mais uma vez e volta a ser forte. Por isso, mesmo que a sua preparação não fosse para a Volta à França, acho que chega aqui já num patamar muito elevado, e que se calhar estou
tenho tendência aqui a concordar contigo, Paula, de que era um jovem que faria aqui muito jeito ao bloco da Lidl Trek para este tour. Parece-me que não vai ser assim, se assim for. Ótimo, melhor para o espetáculo, mas ainda assim duvido que vá ser uma escalação de última hora. Mas é um Scale Moss que se demonstra muito forte. Acho que é um ciclista que vai ter um papel importante no pelotão internacional nos próximos anos e volta a fazer aqui uma volta à Suíça, apesar de não ganhar como no ano passado, volta a fazer aqui uma volta à Suíça muito importante, muito consistente, e acho que acaba por ser um bom resultado o pódio que conquista na última etapa nessa cronoescalada. Última nota sobre este Tour da Suíça para Matteo Riccitello, o jovem da Israel Premier Tech, tem apenas 22 anos, é um americano dos Estados Unidos da América. Ele também está escalado para a volta, portanto, depois deste 5º lugar na Suíça, em que deu muito boa conta de si próprio, incluindo no contrarrelógio final. Portanto, veremos então o que depois este jovem, assim como o jovem Matias Schelmoss, nos podem trazer na animação para a Vuelta. Tudo contado sobre o Tour da Suíça masculino. Dar nota apenas que está a decorrer a Volta à Suíça no feminino, esta sim com transmissão em direto na Eurosport, podem ver no canal, na televisão, portanto podem acompanhar. Já decorreram 3 etapas, Sadona Demi Vollering ganhou a etapa 1 e a etapa 2, na etapa 3 que decorreu hoje segunda-feira, dia em que estamos a gravar, ganhou na fuga a australiana da Canyon, Neve Bradbury. Há ainda mais uma etapa, na verdade, que termina amanhã, e a probabilidade grande de ser Demi Vollering a vencer, mas ainda assim fica a nota então que podem acompanhar esta prova do World Tour feminino na Eurosport. Focando então agora no outro grande tema desta semana, foi o CI, que chamou a si o protagonismo desta semana e emitiu um comunicado a falar de uma série de novas medidas que vão implementar para promover a segurança nas provas de ciclismo de estrada, quer no masculino, quer no feminino. Algumas destas mudanças já eram há muito reivindicadas e já vamos ver ponto a ponto. Para quem não está familiarizado com isto, então, basicamente, a União Ciclista Internacional vai implementar algumas medidas em formato de teste, ok? Isto é importante, a partir do dia 1 de agosto, entre 1 e 31 de agosto, sendo que, 31 de agosto, não, desculpa, em 31 de dezembro, sendo que no final do ano haverá o comitê que a UCI reuniu para a monitorização destas medidas, vai reunir, analisar, falar com todos os stakeholders, ciclistas, com as equipas, organizadores, enfim, para depois percebermos em que moldes é que estas regras se vão transpor para a época de 2025. Estas normas de teste, como disse, entram em vigor já em agosto, sendo que há uma delas que vai entrar em vigor antes disso no Tour de França, e já lá vamos. De forma muito simplificada, o que é que vai acontecer? A introdução de um sistema de cartões amarelos, e sim, na linha um bocadinho daquilo que se faz no futebol, ainda que não exatamente os mesmos moldes, como é óbvio, nem dava para ser, porque é um desporto completamente diferente, não é? Restrições na utilização dos rádios durante as corridas, o que é aqui uma medida bastante interessante. Vamos lá ver se faz sentido, se não, mas não deixa de ser, a mim confesso que me surpreendeu. As outras duas não, acho que não surpreenderam ninguém, pelo contrário, e acho que vão ser bastante unânimes, e até é por essas que eu sugiro que comecemos, que são modificação na regra dos 3 km nos sprints. E esta é uma das tais regras que já vai ser testada no Tour, e a outra é a simplificação no método de cálculo nas diferenças de tempo, precisamente nas etapas ao sprint. Ora bem, focando então nestas duas medidas que já há muito são reivindicadas pelos próprios ciclistas, e no comunicado da UCI fala exatamente disso, diz exatamente que a UCI ouviu os ciclistas e que tem noção de que era algo que era muito reivindicado pelos próprios protagonistas.
Portanto, a regra dos 3 km, o que é que passa a acontecer? As próprias organizações podem solicitar à UCI que determinadas etapas das suas provas, que vão terminar num sprint, possam, ao invés de a regra se aplicar nos 3 km, aplicar-se até aos 5 km. Não tem que ser entre ou 3 ou 5, pode ser 3, pode ser 3,5, pode ser 4, enfim, até o máximo de 5 km. Isto para precaver situações em que há, por exemplo, mobiliário urbano, em que há curvas mais apertadas e toda uma série de fatores que possam condicionar a forma como o pelotão se aproxima a estas chegadas, e para, lá está, reduzir os incidentes e acidentes que acontecem em corrida. Alguns de vocês recordam-se certamente, por exemplo, do acidente, penso que foi com o Mikel Landa no Tour de 2022 ou coisa do género, em que ele foi contra um sinal de trânsito aí numa das chegadas ao sprint, só que ainda não estava nos 3 km, acho que faltavam poucos metros, já não me recordo exatamente, recordo-me da queda, parece que eu estou a ver parece que eu estou a ver a cair à minha frente, na minha televisão, não é provavelmente à minha frente, mas lembro-me que nessa altura levantou-se bastante polémica e foi uma das situações em que mais se falou desta regra de se poder expandir para os 5 km, e parece-me que esta será então unânime. Já vamos ouvir aqui a opinião dos meus colegas. E a outra então no cálculo das diferenças de tempo nas chegadas ao sprint. Neste momento a regra diz que é calculado a partir de 1 segundo de diferença entre os corredores. Se houver um corte superior a 1 segundo, a partir desse ciclista, então, já não é atribuído o mesmo tempo do vencedor. Isto dá uma distância, cálculos UCI, mais uma vez, de 17 metros. O que a proposta diz é alargar esta distância para 3 segundos, ou seja, mais ou menos 50 metros, então, para permitir que corredores, particularmente os da geral, e eles falam exatamente nisto, corredores que estão a disputar a classificação geral, possam tirar o pé e possam não estar envolvidos, então, nestas confusões das chegadas ao sprint, e podermos, então, ter os protagonistas do sprint apenas a brilhar nestas chegadas. Eduardo, vou começar por ti. Estas duas introduções serão, lá está, ainda em forma de teste, mas parece-me seguro dizer que estas vão ser para avançar e sem grandes disputas. Sim, e acho que são absolutamente bem-vindas. Tudo aquilo que for salvaguardar a saúde dos ciclistas e evitar que haja acidentes que colocam a saúde dos ciclistas em causa, acho que é tudo positivo, e acho que isto peca por ser tardio. Já devia ter sido implementado há mais tempo. As recomendações apontam para isso. É uma pena que tenha sido só agora, mas antes tarde que nunca, é um facto. Agora acho que isto não vejo nenhum contra nestas medidas, só vejo aspectos positivos. Aliás, eu estive a ler um bocadinho sobre isto e acho que há aí sobre as regras dos 3 segundos, acho que há aí um programa que é o Safer, que dizia que de facto todos os ciclistas que apontam para isso, que é uma recomendação que fazem há anos, e que essa regra de passar do 1 segundo, dos 17 metros para os 50 metros com 3 segundos, vão retirar a pressão, como tu dizias e bem, dos ciclistas a geral, e parece que não, dentro de um pelotão tão numeroso, retirar essa malta, já estamos a falar de uma redução de gente no sprint em bloco, que acaba... Sim, basta lembrar que, por exemplo, equipas como a Ineos, até chegar aos 3 km, não desarmam da frente, porque não desarmam, não dá, porque nunca querem perder posição. E quanto menos gente no bloco que vai disputar o sprint, menos probabilidade de haver um acidente existe. E acho que são medidas que, é como eu digo, pecam por tardias, mas antes agora do que nunca, e de facto acho que são bem-vindas, só têm aspectos positivos e salvaguardam a saúde dos ciclistas, que é o mais importante. Acho que no meio do espetáculo não se pode nunca separar aquilo que é a condição física dos ciclistas, e acho que estas regras finalmente salvaguardam. Temos vindo a ver outras também, como a questão da sinalização nas descidas, algumas medidas que vimos no ano passado no Tour também, que era aquele aspecto de haver aqueles colchões nas descidas mais complicadas. Tudo o que for medidas que
sejam preventivas e que ajudem a salvaguardar a saúde dos ciclistas, para mim são bem-vindas. Logo que não sejam situações absurdas, porque às vezes a UCI também gosta de inventar e colocar aqui algumas ideias, porque houve aí um tema que tu não falaste, a questão do equipamento. Ok, aparecem-me questões mais estéticas do que outra coisa. Agora, tudo que for questões de salvaguarda, questões de prevenção, para mim são aspectos positivos, por isso é de louvar que finalmente tenham tomado esta atitude, que a testem e a coloquem rapidamente na estrada e que não a deixem no papel, porque às vezes demora de passar do papel para a estrada. Exato, Nuno, uma coisa, e antes de irmos às duas regras mais que poderão dar aqui mais pano para mangas, outra das coisas que esse comunicado da UCI, eu ia deixar para o fim, mas aproveito e falo já nisto. Outra das coisas que este comunicado da UCI trouxe foi então, dentro desse programa que o Eduardo falou, do Safety Analysis, ou seja, análise de segurança, foi a criação efetivamente da figura do analista de segurança, que, como o Eduardo dizia, vai ser aqui todo um comitê de gente que vai fazer estudos, lá está, não só na tipologia de equipamentos, perceber quais são as características de segurança efetivamente que os equipamentos devem ter, e quando digo equipamentos é a roupa, é o calçado, é os capacetes. Fala-se até, ainda que muito ao de leve, e eu confesso que fiquei com algumas dúvidas neste comunicado, a questão de certificação, ou seja, se isto poderá levar até eu não lhe quero chamar extremo, mas não está a ser outra palavra, mas ao ponto de a própria UCI abrir uma pré-certificação de novos equipamentos. Isto, se assim for, vai com certeza moldar tudo naquilo que é o ciclismo e a inovação e desenvolvimento no ciclismo. Mas a mim, o que me chama mais atenção, e esta sim, para mim, peca muito por tardia, mesmo muito por tardia, e acho que a UCI devia ter vergonha de só se ter lembrado disto agora, muito honestamente, que é, vai dentro deste programa, de não só destas novas medidas que vão implementar na estrada, mas há todo um conjunto de medidas mais de segurança ativa, que tem que ver não só com esta questão dos equipamentos, mas também no aconselhamento das equipas e acompanhar as equipas e perceber que medidas de segurança é que as equipas implementam, nomeadamente nos treinos dos atletas. E por exemplo, lembrando há bocadinho a situação da Bernal, que teve um acidente trágico, foi num treino. Mas, e para mim este é o ponto mais essencial, e apeteceu-me quase gritar finalmente, acompanhar as próprias organizações, não é? Porque há aqui provas que nós já dizemos, não é? Já sabemos que vai haver acidentes na Volta à Polónia, não é? Porque é a Volta à Polónia, estamos habituados, enfim, mas o acompanhamento, a introdução desta nova figura, destes analistas e deste comitê que vai acompanhar as próprias organizações, e nós vemos coisas vergonhosas, particularmente no ciclismo feminino, não é? Para o World Tour feminino, de ver carros a passar e bicicletas, mas que é isto, que é esta loucura. Finalmente a UCI parece ter levado esta coisa da segurança dos atletas a sério. Sim, parece que sim. Há aqui um papel que eu acho que é importante, que tem sido desempenhado pelo Adam Manson. Eu sei que existem muitos haters dele, nomeadamente nas redes sociais, que implicam com tudo que o homem faz, nomeadamente os nuestros hermanos. Mas também os espanhóis não são palavras a sério, não é? Acho que não. Acho que ele tem sido uma pessoa muito importante em todas estas medidas. Estava há pouco a falar naquela questão das descidas, daqueles colchões, podemos dizer, mas não só, também a questão dos avisos sonoros. Eu recordo que ele foi alguém que falou muito nisso e que pediu a implementação desses sistemas, ele, juntamente, após escutar os ciclistas. E vou fazer aqui um bocadinho, vou corroborar aqui as palavras do Eduardo, e que tu também foste dizendo, ou seja, tudo que for medidas para aumentar aqui a segurança dos corredores, estamos todos de acordo. Acho que isso nem há discussão. Parece que sim, finalmente. Eu acho que ele sim quer profissionalizar um bocadinho mais a modalidade com esta questão da segurança, porque nesses comportamentos que nós vemos em determinadas provas dos carros, etc., que pronto, é o out of context, dá para rir, mas aquilo é gravíssimo, não é? Que estamos a falar em homens e mulheres que isto é a profissão deles, portanto, e que dependem dos resultados, e que em alguns casos, mais no ciclismo feminino, praticamente que pagam para correr, e não podem estar sujeitos a este tipo de falhas, uma questão tão básica e tão fundamental que é a segurança. Portanto, as regras que tu foste falando, que o Eduardo também falou, eu concordo. Acho que é mesmo que isto é unânime, a questão daqui da maior segurança nos sprints, com a questão de quando for solicitado passar de 3 a 5, nomeadamente naquelas etapas em que está previsto chegar ao sprint, e
obviamente fundamentado, como tu disseste, vai sem dúvida alguma aqui diminuir a pressão, principalmente por causa daquela questão de equipas como a Ineos, mas também a Visma faz isso e a UAE de quererem com aquela coisa de colocar bem os líderes para não serem apanhados ali nenhum percalço e não perder tempo ou não estar mais para o meio do pelotão, que é uma zona mais sujeita a haver quedas. Isso sem dúvida alguma vai diminuir aqui a pressão e acredito que possa diminuir as quedas. A questão também dos segundos que o Eduardo falava, daquela diferença que há entre ciclistas, passar de 1 para 3 também é uma boa medida. Portanto, corroboro tudo que a UCI, estas medidas que a UCI pretende implementar. Eu por norma costumo ficar assim um bocadinho pé atrás e nós sabemos que a UCI tem sempre umas medidas estapafúrdias, mas neste caso o histórico deles não abona. Acho que acertaram bem nestas medidas de segurança. Também tem sido um assunto que eu tenho visto os diretores desportivos falar e os responsáveis das equipas, o Richard Plutz, por exemplo, o CEO da Visma, gosto ou não do homem, mas o homem também tem falado nisso, portanto, finalmente acho que também aqui um bocadinho por pressão digamos assim, de todos os stakeholders da modalidade, a UCI amarrou nisto e vamos esperar para ver. Espero que isto, ao passar da teoria à prática, corra tudo bem. Como é que vai funcionar esse comitê com os comissários que vão avaliar essas questões de segurança, mas eu acho que serão dados bons passos. Acredito que vão estar todas as entidades, desde ex-corredores, pessoas com responsabilidades na organização dos eventos, portanto tem tudo para correr bem, e estas medidas que já falámos, pelo menos para mim, e acho que para a grande maioria das pessoas, são todas positivas. Portanto, para maior segurança dos corredores, venham elas, que estamos cá para apoiar. Falta-nos então falar aqui de duas medidas, recordando então que estas duas sobre sprints, quer a extensão do limite nos cortes de tempo de 3 para até 5 km, quer a questão dos segundos entre corredores, já vai ser testado no Tour. O Tour que ainda acaba antes de agosto, mas ainda assim estas duas regras já vão ser testadas no Tour. As outras, então, que vamos falar agora, entram em vigor a partir de dia 1 de agosto e vão já, quando digo entram em vigor mesmo, e vão ser inclusivamente testadas nos Jogos Olímpicos, que é aqui um dado também bastante interessante, não é? Uma prova com o prestígio dos Jogos Olímpicos. Começar então aqui por uma que eu acho que se calhar vai dar aqui um debate interessante, que é a restrição no uso dos rádios. A justificação da UCI para estas questões é que há dados, dizem eles, que permitem-lhe chegar à conclusão que a utilização dos rádios pode ser uma forma de distração dos atletas, e os próprios aparelhos podem causar aqui algum tipo de problema, particularmente se houver quedas ou afins, e esta parte achei bastante interessante, o facto de, ao utilizarem rádios, de depois todas as equipas querem estar à frente ao mesmo tempo, não só nas chegadas ao sprint, como aqui vimos, mas às vezes em aproximação em subidas, em descidas e afins, que isto pode ser problemático, e que então aqui uma das ideias da UCI é de limitar este uso, por exemplo, 2 ciclistas por equipa. Nuno, eu confesso que eu não estava à espera desta questão dos rádios. Aliás, se nos lembrarmos, não é, dos últimos Jogos Olímpicos, toda a discussão foi precisamente ao contrário, não é? Porque é que correm sem rádios? Já não faz sentido nenhum, ciclismo do século XXI correr sem rádios, e agora vem eu sair e dizer que se calhar devíamos correr sem rádios, ou pelo menos se calhar não devia toda a gente ter rádios. O que está para dizer sobre esta ideia de restringir a 2 atletas a questão dos rádios? Eu até posso aceitar os argumentos, mas eu tenho alguma dificuldade em aceitar a conclusão deles, porque o facto de só terem 2 ciclistas por uma equipa ou rádio vai efetivamente diminuir essa questão de quererem estar todos na frente, esses 2 ciclistas comunicando entre si, não sei. Diz-me o que é que tu achas. Quais os critérios para os 2 ciclistas serem escolhidos? É a equipa que escolhe os 2? É aleatório? Não dizem. Quais os dados em que a UCI se fundamenta para dizer que isto aqui é uma maior distração, ou poderá provocar uma maior distração aos corredores?
do que eu li deste comunicado da UCI. Depois fala aqui também em questão de determinadas provas. Também pergunto que provas é que poderão ser essas, qual é que é o critério aqui das provas. Lá está, parece-me que é um bocadinho... Pois, deixa-me dar essa nota, porque ainda não há provas definidas para algumas das... O comunicado diz que ainda falta definir provas em que isto vai ser aplicado, portanto também não podemos esperar aqui muito mais do que especular. Sim, ok, eu percebo e até compreendo que anunciem, que vão testar e que está em estudo eventual, mas acho que aqui neste caso poderiam ter fundamentado um bocadinho mais. Para mim isto aqui é um bocadinho contraditório. Estamos aqui a falar das principais modalidades, a limitar aqui a comunicação entre os diretores desportivos e os corredores, mas neste caso aqui até a questão destes tais dados que a UCI diz que sugerem, que provoca aqui uma... Mas eles também dizem que que ouviu os stakeholders e que os próprios stakeholders estão abertos a isto. Isso é que me surpreendeu. Sim, nos Jogos Olímpicos toda a gente critica não haver rádio. Eu acho que está agora um já toda a gente quer limitar o uso do rádio. Associada à ideia, posso estar enganado, que sem rádio há maior espetáculo. Não sei porquê, esta ideia, não concordo. Exato, temos uma matemática a ganhar a Annemiek van Vleuten nos Jogos Olímpicos. Se eu for um defensor desta teoria de que sem rádios arranjo um ou dois exemplos, que trago-os para o debate e certamente vão dizer que, olha, sim senhor, dois bons exemplos, como se for ao contrário, também arranjo dois bons exemplos, portanto, acho que não há dados que fundamentem isto e parece-me um bocadinho contraditório que num desporto tão importante como o ciclismo, que tem uma prova como o Tour, que é das mais vistas a nível mundial, e tudo isso, nós todos nos recordamos das principais modalidades que nós temos, que sejam coletivas, por norma, existe esta comunicação entre os diretores desportivos, que são os responsáveis das equipas e os seus corredores durante a etapa, e numa modalidade como o ciclismo, que tem tantas variantes assentes nela, desde questões meteorológicas, etc. E chega a ser contraditório com as próprias questões de segurança, porque pode acontecer alguma coisa, e depois quer dizer, só os dois ciclistas é que têm, depois não estão todos juntos, e depois como é que se comunica? E depois nós sabemos que, por exemplo, aquelas motas das organizações que trazem por norma aqueles quadros com os tempos, raramente isso vai correspondendo à realidade, e nós este ano até já assistimos uma prova ao vivo onde essa moto que passava exatamente sempre com as mesmas diferenças de tempo, portanto, enfim, eu acho que é um bocadinho... Não havia, tinha acabado o giz para os canetos também. É que já não era de giz, daí essa desculpa podem usar. Portanto, acho que numa altura em que nós vemos, e outra dessas medidas que há pouco tu falavas, que são estas questões das equipas por vezes procurarem os ganhos marginais. Existem os ganhos marginais que os corredores, neste caso, tentam ter, com a questão da nutrição, da suplementação, do treino. Depois já as equipas também vão investindo nos equipamentos e em tudo mais. Parece-me um bocadinho contraditório numa modalidade que vai sendo cada vez mais profissionalizada, e ainda bem que nós vemos que vai atraindo aqui alguns stakeholders importantes para a mesma, que esses mesmos stakeholders supostamente achem que esta ideia é um bocadinho interessante, trazer e colocar aqui algumas provas sem rádio. Não concordo, e acho que não vejo aqui algo de positivo para isto, seja na questão da segurança, seja noutra qualquer tipo de questão, naquela questão que eu sempre vi muito associada à questão dos rádios, à questão do espetáculo. Não parece que seja por aí. Tudo bem, vamos ver. Aliás, o que é que poderá ser o estudo, Eduardo, mas... Pelo contrário, quer dizer, agora que estávamos a louvar a inclusão da comunicação de rádios nas transmissões, não é? Que ouvimos o que vende bem, pelos vistos, ao contrário. Quer dizer, toda a gente aplaudiu, há estilo Fórmula 1, colocar mais o espectador dentro da emoção da prova, e agora queremos tirar os rádios. Então, olha, eu sobre isto faço duas questões, e isto acho que vai demonstrar claramente a minha opinião. Eu penso que foi no Giro, acho que não foi no Dauphiné, acho que foi antes, foi no Giro. Há uma senhora que passa com o cão no meio da estrada. Podiam ter acontecido coisas graves. Eu pergunto o que é que a UCI lança em termos de medidas para mitigar esse tipo de problemas. É aquela questão que falamos, não é? De haver aquele comitê de apoio, se bem que aí é difícil, porque podes ter medidas de segurança implementadas, e se um espectador se decidir armar em parvo, vai se armar em parvo, não é? Isso. O ano passado, durante o Tour, e quem está a ver agora ouviu durante a última semana a série da Netflix, do Tour de France,
há lá uma situação que todos nos recordamos, que é o Pogačar em plena montanha tenta sair e há uma moto à frente que simplesmente não o deixa passar, uma altura que eu até considero que foi determinante em termos daquilo que foi o desfecho do giro, do Tour, perdão. E eu pergunto, o que é lançado pela UCI em termos de medidas para mitigar situações dessas? Nenhuma. É o cartão amarelo que já vamos falar a seguir, mas se calhar não chega e já... E essa é uma boa situação para discutirmos a seguir no cartão amarelo, efetivamente. O auricular vale o que vale. Em termos de segurança, ok, o ciclista até pode estar distraído, obviamente que nós vemos aquele movimento, eles estarem a carregar constantemente ali na zona do peito, onde tem o botãozinho para ligar ou desligar o intercomunicador, e pode ter ali uma questão de 1 segundo ou 2 de alguma distração, mas se formos fazer assim uma leitura mais global do tema, eu acho que há situações muito mais graves que têm probabilidade de resultar num acidente igualmente grave, que estão numa lista de prioridades muito à frente da questão do auricular. E há um senhor que eu sei que tu não vais adivinhar, que diz sobre estas medidas que a UCI está a restringir o acesso do patrão aos seus empregados enquanto estes fazem o seu trabalho. Que a UCI apresenta como uma medida a favor da segurança. Agora vais dizer o nome do senhor, que é para eu acho que não ouvi, mas acho que ele foi aberto, só pode, não? Exatamente. Claro, eu também não ouvi a opinião, mas claro que com este tipo de discurso só podia ser. Mas ele não se esgota por aqui e agora eu dou-lhe. Não é, esse argumento não é bem válido, mas ele acaba depois por ter, diz uma coisa e faz todo sentido, que razão. Ao restringir o uso do auricular a 2 corredores, a 2 ciclistas, acho que ele diz que está a retirar uma ferramenta que permite informar os ciclistas de perigos inesperados na estrada. Claro, foi exatamente o que nós próprios tínhamos dito, exatamente. E mexe com a questão tática das equipas, mexe com tudo, não é? As equipas vão ter que reaprender a correr. Eu já quero olhar só para a questão da segurança, já nem vou chegar à questão tática, ok? E aquilo que ele diz, e é muito verdade, é que e se os ciclistas que usam o auricular por algum motivo tiverem desistido nessa etapa, já não estão na corrida, é ridículo. E há uma coisa que ele diz e é verdade, o primeiro cartão amarelo no ciclismo deveria ir para a UCI, quando de alguma forma tenta ir mais à frente do que deve, e de facto neste momento não me parece que a questão do auricular seja prioritária, minimamente ou sequer importante. Estes 5 segundos da minha pausa foi para vocês, ouvintes, e aqui os meus queridos colegas, assentar a ideia de que é bem verdade que até um relógio parado está certo 2 vezes por dia, e desta vez Patrick Lefebvre tem razão. Ouviram aqui? Eu disse isto. Patrick Lefebvre tem razão. Mas até, tu disseste, claro, que só estamos aqui a focar nas questões da segurança, mas até nas questões do espetáculo. E, desculpa, eu sei que vou um bocadinho a trabalhar, mas eu quero ver imagens do Soler a tirar o auricular. Pelo amor de Deus, não nos tirem isto. Não nos tirem isto. Estamos a falar do espetáculo e vão-nos tirar isto. Não, mas agora sem brincadeiras, eu concordo com o que tu disseste. Acho que o resumo aqui sobre as questões de auriculares é que a utilização tem mais prós que contras, parece-me. E esta, diria eu, que pode ser uma das medidas que mais dará pano para mangas. Paula, não é minimamente prioritária, no meu ponto de vista. Há coisas mais importantes que têm de ser tratadas. O auricular é um aspecto. Nomeadamente, lá está, o cartão amarelo. O cartão amarelo eu deixei para o fim, propositadamente, porque aqui levanta aqui bastantes questões, e é importante dizermos isto, que o comunicado da UCI também não esclarece muito. Esclarece algumas coisas, mas não esclarece muito, e se calhar precisamos então aqui de ver isto em ação, em algumas provas, para percebermos efetivamente qual poderá ser a utilidade. Numa primeira vista, isto tem bastante utilidade, até por um ponto essencial, e o Eduardo falou aqui há um bocadinho naquele episódio, de Tadej Pogačar a tentar sair de trás da moto, e é importante de dizer que o cartão amarelo poderá ser aplicado não só a ciclistas, como diretores desportivos, jornalistas, câmaras, malta das motos. Portanto, é aqui uma medida muito mais abrangente, que envolve toda a gente que esteja envolvida na corrida,
pode levar um cartão amarelo, e isso parece-me positivo no sentido de responsabilizar também não só os ciclistas, mas também os outros stakeholders que estão na estrada, e no caso sabemos a importância e o impacto que as motas podem ter. Ora bem, muito resumidamente, a forma como é que estes cartões amarelos vão funcionar. O primeiro ponto a dizer é que neste período de teste, dois cartões amarelos não vão equivaler a uma desqualificação, apenas neste período de teste, ok? Aquilo que será um cartão vermelho, não é? Que se chama um cartão vermelho no futebol e modalidades com algumas semelhanças com o futebol, mas a ideia é que efetivamente, se um ciclista, eu vou dizer o ciclista, mas como disse, isto é aplicável a todos os stakeholders, ok? Se alguém leva 2 cartões amarelos durante uma prova de um dia ou de uma prova por etapas, é desqualificado dessa corrida e leva com 7 dias de suspensão, a começar no dia a seguir ao dia em que recebe esse segundo cartão amarelo. Ok? Este é o primeiro ponto. Se depois levar 3 cartões amarelos num espaço de 30 dias, a suspensão é de 14 dias, começando então no dia a seguir ao ter recebido esse terceiro cartão amarelo. Por fim, se alguém levar 6 cartões amarelos num espaço de 1 ano, é suspenso então por 30 dias, sendo então que a suspensão começa no dia a seguir a ter levado esse 6º cartão amarelo, ou seja, todas as suspensões entram em vigor no dia a seguir ao cartão amarelo número 2, número 3 ou número 6 mediante o período então de tempo. Eles fazem uma clarificação final que é um cartão amarelo que já tenha sido contabilizado para imposição de um período de suspensão, depois já não entra, pelo menos assim que eu entendo, já não entra para a contagem do outro. Por exemplo, se levar 2 amarelos numa prova por etapas e depois, ainda dentro de um período de 30 dias, levar mais um amarelo, mas como já cumpriu essa suspensão, então já não conta, quase tipo não é limpa os amarelos. Pronto. Nuno, isto, o ponto positivo para mim, efetivamente, é o facto de incluir aqui todas as pessoas que estão envolvidas numa prova. Não sei bem se isto vai ter um efeito, espero que sim, mas não sei se terá, eles esperam que tenha um efeito dissuasor, mas não sei bem como é que isto vai funcionar. Espero, mais do que nos ciclistas, porque a própria CI já diz, já há uma série de sanções e atenção, isto é importante, isto é cumulativo, pode ser cumulativo com outras sanções, nomeadamente a retirada de pontos do CI, nomeadamente a desqualificação, por exemplo, num sprint, um sprinter pode ser desqualificado desse sprint, levar a penalização em pontos do CI, levar a penalização em tempo e ainda levar um cartão amarelo. Isto é importante de referir porque é uma sanção cumulativa, ou seja, não se sobrepõe a nenhuma das sanções que são aplicadas diretamente em corrida. Os cartões amarelos, só por fim, é importante também dizer isto, não vai haver nenhum árbitro a exibir efetivamente um cartão amarelo físico. Estas questões do cartão amarelo serão então contabilizadas nos relatórios pós-corrida, nas provas por etapas, nos relatórios diários. Nuno, o que é que este sistema de cartões amarelos te parece? Achas que pode ter efetivamente um efeito dissuasor? E podemos ver então, porque lá está, como algumas organizações que falávamos há pouco, também há alguns ciclistas que nós já conhecemos de gingeira, não é? Que às vezes têm sim manobras um bocadinho mais perigosas. Achas que pode efetivamente ter um efeito dissuasor? Porque suspensão de correr é suspensão pesada, pelo menos para os ciclistas, não é? Depois... Sim, no caso dos ciclistas, eu até acho que já não é de agora, aquela questão da implementação do VAR, digamos assim, no ciclismo já diminuiu e já dispersou aqui um bocadinho essa tendência para alguns comportamentos não muito corretos que nós íamos vendo no ciclismo, mas que ainda continua a acontecer. Basta ver, nomeadamente, os sprinters quando estão naquela luta para ganhar posição nos metros finais. Deixou maluco. Pronto, exatamente, e recordo-me ainda agora de uma situação, o Dylan Groenewegen voltou-se a ver envolvido aqui relativamente recentemente numa situação
situação de encostos e tudo mais, e logo ele que já teve uma situação extremamente complicada, que até indiretamente levou ao seu afastamento da Jumbo-Visma na altura, por causa do Jakobsen. No caso dos ciclistas, eu acho que esta medida... Ou seja, o que eu penso é que esta medida é mais para os outros elementos na prova, para além dos ciclistas, e neste caso estou aqui a falar um bocadinho mais de carros e de motas, que por vezes, até agora não está a acontecer muito na atualidade, mas ali alguns em 2022, 2021, foram ali temporadas onde vários corredores tiveram ali alguns percalços, digamos assim, com os carros e com as motas principalmente, e uma coisa é tu caíres e abandonares por uma queda que houve com outro corredor, ou porque tu tiveste uma abordagem ou uma curva, ou o que é que seja. Outra coisa é tu abandonares porque uma moto da organização ou uma moto do que quer que seja foi contra ti, não te viu, travou, e um carro também igual. E já nem vou falar nas questões desportivas, como aquela questão que o Eduardo falava, de que poderá ter impedido ali um ataque do Pogacar no ano passado no Tour, que poderia ser fundamental. Não vamos saber. Não vamos saber se o Jonas Vingegaard ia conseguir responder. Recordo-me desse ataque que apanhou, foi algo surpreendente, e não sabemos o que viria a suceder. À partida achámos todos que e concordámos que o Tour não foi decidido por isso, mas de certeza absoluta não conseguimos ter. Portanto, se isto vai ser uma medida que vai dissuadir alguns comportamentos e ser esta a receita para melhorar ainda mais aqui a questão da segurança, tenho dúvidas. Acho, no entanto, aqui positivo. Acho que é uma boa medida testar esta hipótese e averiguar a questão dos amarelos para nomeadamente aqui na questão das motas e de carros. Estas penalizações acho que não vão dizer muito, porque eu acredito bem que isto facilmente conseguem mudar se alguém vir um cartão amarelo, ou se chegar ao ponto de ser penalizado. E também, se chegar ao ponto de ser penalizado, nós vemos que aqui as penalizações podem ser, como tu referiste, podem ser desde uma semana, 2 semanas e até os 30 dias, consoante de diferentes admoições do cartão amarelo. E eu acho que eles facilmente, as organizações conseguem mudar esse tipo de pessoas que participam na prova também. Portanto, acho que para esse tipo de situações não sei se vai dissuadir no total. No entanto, eu acho que a figura do cartão amarelo, até pelas associações que se faz ao futebol, acredito que também possa ter aqui um impacto nessas pessoas, porque ao referirem que existem cartões para comportamentos não corretos ao longo de uma prova, possa fazer com que essas pessoas estejam, se possível, ainda com mais atenção no decorrer da mesma, evitando algumas distrações que por vezes acontecem e que levam a algumas situações lamentáveis. E volto aqui um bocadinho ao ponto que falei quando começámos aqui a falar destas regras. Eu acho que tudo que sejam medidas para tentar melhorar a segurança dos corredores, eu sou a favor. A questão dos rádios, de questão de seguranças, não consigo compreender. E tal como o Eduardo diz, e há tantas medidas mais importantes a tomar do que essa. Se esta aqui vai resolver tudo, penso que não, mas ainda assim eu acho que é positivo. Vamos esperar para ver. Não positivo tanto da parte de corredores para corredores, muito honestamente não acho isso, por causa daquilo que eu já falei, que as organizações por vezes e os colégios de comissários, através de imagens televisivas, já têm esse poder através do VAR, de poder desclassificar alguém quando assistimos a situações assim um bocadinho mais complicadas, nomeadamente agressões entre os corredores. No entanto, para estes outros intervenientes na corrida, nomeadamente as pessoas, até os próprios responsáveis das equipas que vão nos carros, e já vemos situações a acontecer. Ainda aconteceu uma situação relativamente recentemente no ciclismo feminino, de um diretor desportivo que estava a falar com a sua corredora e acabou por bater acidentalmente na outra corredora que seguia junto dela na fuga. Portanto, acho que pode fazer um bocadinho com que haja uma maior atenção pela figura do cartão amarelo, e por saber que há imposições a esse cartão amarelo. Se vai, na prática, se efetivamente vai melhorar, tenho algumas dúvidas, mas positivo esta medida, vamos esperar para ver. E tudo que seja para a segurança eu acho bem o CI adotar e testar. Portanto, para esta medida, ao contrário da anterior, portanto vou dar aqui um vamos esperar para ver, mas de forma positiva, porque é algo que eu acho que poderá resultar em algo no futuro, no que toca à segurança dos corredores. Eduardo, agora por ser pena que esta medida não seja testada no Tour. Sim.
Porque só entra em vigor, esta só entra mesmo em vigor a partir do dia 1 de Não, é agosto. pena, mas assim, eu não concordo com tudo que o Nuno disse, porque eu acho que pode ser bastante positivo em termos daquilo que é. Não, eu concordo com quase tudo o que o Nuno disse, menos um aspecto. Eu pensei que ia haver fight! Há um aspecto que eu não concordo e devo dizê-lo, que é, eu acho que vai ter um grande impacto naquilo que é o pelotão, os ciclistas. Porquê? Mais uma vez recorro a um exemplo que vimos recentemente, ou quem viu na série da Netflix, que é o Van der Poel, numa das chegadas ao sprint vencidas pelo Jasper Philipsen no Tour do ano passado, tinha um movimento no lead-out que faz para o Jasper Philipsen que abalroa um ciclista que eu penso que é o Binem Girmay, não tenho a certeza. A prova acaba, as câmaras acompanham a Alpecin e o Van der Poel é multado, ok? A decisão é de uma multa. A multa é elevadíssima, pelo aquilo que se percebe, e o que o Van der Poel diz é-me igual, é o Rodolfo que paga, é a equipa que paga. E a equipa ocupada, não é? Ganhou uma vitória no Tour, vale mais do que se calhar o dinheiro se calhar dessa multa, o cartão não é? amarelo vai ter outro impacto nos ciclistas, ok? Porque se calhar fazem a primeira, na segunda já vão pensar se devem fazer ou não. Isto para dizer... Pois, porque podem ser desqualificados automaticamente Isto para da dizer prova, que a multa não é? só por si não é dissuasora, ok? Principalmente quando não são eles que a pagam, é as equipas. Por isso eu acho que o facto de este cartão amarelo incidir sobre a personagem, sobre o individual, poderá ter um efeito maior em termos de dissuasão. Acredito que os ciclistas, ao fazerem uma vez, vão pensar se devem fazer a segunda, porque não é só questão da suspensão, porque a suspensão no limite, se for justificada, pode levar a que não seja remunerado nesse período. A equipa pode decidir por dessa forma. Além disso, E aí já é ele que paga, não é? Além Aí já disso, a pensava, imagem que deixa o ciclista que esteja constantemente a ser admoestado e que esteja constantemente a ser suspenso, se assim se chegar a esse ponto, dá uma imagem que se calhar a determinada altura, quando for negociar um contrato, não vende, não é? Isso tem impacto. certo, por isso claro. penso que é uma medida que poderá, no meu ponto de vista, em termos daquilo que é a maturidade das suspensões, poderá ter ficado aquém daquilo que eu acho que é necessário, mas em termos daquilo que é o efeito dissuasor junto do ciclista para aquilo que são as atitudes dele na corrida, principalmente naquilo que corresponde aos sprints, porque os sprints é uma selvageria, todos nós sabemos, acho que é bem-vinda e é positiva. Por isso, socorri-me aqui deste exemplo, acho que é um bom exemplo para demonstrar que tudo aquilo que incida diretamente no ciclista e não na equipa tem outro efeito, de facto, porque a multa sendo paga pela equipa não tem nenhum efeito no ciclista. Vamos então ver o que isto pode dar. Eu acho que isto vai dar bastante pano para mangas, particularmente pelo que tu disseste aí. Os sprints são uma selvageria, mas depois quem os avalia não é sempre as mesmas pessoas, não tem sempre a mesma leitura. E acho que vamos ter aqui muito pano para mangas. Vamos andar a falar na intencionalidade. Pois, é uma boa questão. E é das coisas mais difíceis de provar, e quem já teve alguma cadeira de direito sabe exatamente isto, é das coisas mais difíceis de provar, é a intenção. Mas na generalidade eu também concordo, acho que esta também pode ser uma boa medida. Eu acho que fica aquém, não pelo efeito nos ciclistas. O efeito nos ciclistas eu acho que se vai notar. Acho que não se vai notar o efeito nos outros stakeholders, e para esses acho que é preciso aqui pensar aqui noutras questões, porque efetivamente às vezes parece-me que o crime compensa, no caso por exemplo das equipas e do um carro que ajude o ciclista, não sei, acho que há aqui algumas coisas para pensar, mas acho importantíssimo que isto vá ser testado. Como disse, tenho pena de que esta regra em particular não seja testada já no Tour, embora penso que vai ser testada na volta, portanto ok, já é uma grande volta. Veremos então quais serão as conclusões, e certamente será um dos primeiros episódios da próxima temporada, já em 2025, do Sexto Monumento, será certamente para voltarmos a este tema. Este episódio acabou por ficar um bocadinho mais longo do que vem sendo habitual, mas parece-me que é importante e que estes eram temas então que mereciam toda a nossa atenção. O Eduardo já foi dando aqui o toque de que viu efetivamente, já viu todos os episódios
da Netflix. O Eduardo fez uma verdadeira maratona, o Eduardo e o nosso Rui, mas particularmente o Eduardo, que acho que foste o primeiro a acabar de ver, não é? Eu ainda não vi nenhum episódio, já os vi todos. Portanto, vou-te dar aqui 15, 20 segundinhos, Eduardo, para dizeres aí aos nossos ouvintes se vale ou não a pena. Já sei que vale, mas já toda a gente percebeu que sim, mas o porquê que tu achas que vale a pena então ver esta série da Netflix, Tour de France Unchained, Season 2? Olha, em primeiro porque, e confesso que estive desalmadamente à espera que chegasse o dia 11 de junho para ver aquilo, porque de facto adoro, devo dizer. Acho que se cria ali uma narrativa, um enredo que acaba por embelezar o tour sob um ponto de vista diferente daquele que nós estamos habituados. Em termos de realização, etc., não é muito diferente da primeira temporada, é um facto, mas destaca obviamente aquilo que é a luta entre Pogačar e Vingegaard, que está absolutamente bem representada, a luta épica que ocorreu no Tour do ano passado. Também destacar a bela homenagem que fazem a Gino Madre, que é importante também, e que nesta altura em que faz um ano também cai sempre bem vermos aquilo que eles fazem. Jasper Philipsen, muito falado também, sendo o meu ciclista favorito, devo dizer que acho que há ali uma teoria da conspiração face ao seu comportamento nos sprints, mas depois cada um tira a sua conclusão. E o aparecimento de um novo bad boy no ciclismo, que é Tom Pidcock, bem diferente daquilo que nós estamos habituados, e que eu acho que vai ser surpreendente para muita gente. Quem não viu, obviamente, acho que vai ter a mesma sensação que eu tive. Já para falar do teu Nobelzinho de estimação, que é o Ben O'Connor, não é? Ben O'Connor tem claramente um distúrbio emocional. Ok? Por isso acho que não vou estar aqui a cascar no rapaz, coitado. Coitado, ele também vai mudar de equipa para o ano, portanto. Acho que faz bem. Já não vale a pena. Não, vale a pena, claramente, desculpa, Paula, vale a pena, acho que vale a pena perderem o tempo, e é um ponto de vista diferente do ciclismo. Não, até porque, e em comparação, lá está, eu ainda não vi, mas uma coisa é, em comparação com a época passada, o facto de já termos a Emirates, por exemplo, sim, mais abrangente. Uma nova abordagem, né? Conseguimos ver, neste caso, os dois lados dos grandes rivais daquilo que foi o protagonismo do Tour, portanto, sem dúvida que será super interessante de acompanhar. Fica então aqui a nossa sugestão de Netflix and Chill. Nós voltamos então para a próxima semana. Fica desde já o aviso, já estamos a preparar os episódios especiais para patronos também de acompanhamento do Tour. Acompanhem-nos nas redes sociais e esperem novidades em breve. Vão aí preparando e começando o estágio para nos acompanhar também nestes podcasts especiais que já sabem que fazemos. Por esta semana então está tudo dito e contado. Já foi aqui bastante mais longo do que aquilo que queríamos, mas acho que valeu a pena. Espero que tenham gostado de nos ouvir. Como sempre, continuem a acompanhar-nos nas redes sociais. E então, para a semana, não vou fazer spoiler dizer quem está bem, porque também não sei. Mas é a antevisão do Tour para a semana. É o grande episódio. Pois é, exato, gente. É a antevisão do Tour, meu Deus. Minha nossa, o tempo passa a correr. Pronto, para a semana um belíssimo episódio de antevisão do Tour, em que falamos então de nomes que já aqui falamos hoje. Portanto, continuem a acompanhar-nos e mais uma vez obrigada por ouvirem o Sexto Monumento.